Microfone Jovem Pan ao vivo agora nos Estados Unidos. 16 anos depois da passagem do furacão Katrina, Nova Orleans e Louisiana revivem drama e tragédia com a chegada e passagem de um novo furacão. A gente recebe ao vivo Eliseu Caetano, que traz para a gente os detalhes. Quanto de destruição já foi causado até agora, Eliseu? E quais são os alertas, né? Porque pode vir a acontecer, porque as notícias são bem preocupantes, não? Exatamente, Adriana. Infelizmente, as notícias por aqui não são nada boas na manhã desta segunda-feira, viu? Muito bom dia para você, para o Thiago, para toda a audiência da Jovem Pan. Agora são 6 horas da manhã, 19 minutos pelo horário local aqui de Miami, na Flórida, de onde falamos ao vivo. Temperatura nesse momento 29 graus, pelo menos aqui na Flórida, já nas primeiras horas da manhã, calor, um pouco quente. Em contrapartida, na região sul do país, desde domingo, a situação não anda nada boa, viu? Tudo por conta do furacão Ida. Segundo o Centro Nacional de Furacões, Ida está na categoria 4, uma categoria considerada muito alta, muito grande, muito forte. Você citou há pouco, Adriana, o furacão Katrina, que tocou o solo de Nova Orleans e de Mississippi há aproximadamente 16 anos, há exatamente 16 anos, né? O furacão Katrina, ele era da categoria 3, ele passou, causou uma destruição histórica no estado. E agora as autoridades esperam, né, que Ida perca a força para não repetir os mesmos estragos aí do furacão Katrina. Neste momento, a informação de momento, 1 milhão de moradores estão desabrigados ou desalojados por falta de energia elétrica. 1 milhão de moradores, portanto, seguem sem saber o que vai acontecer aí com eles, com suas famílias nos próximos dias. Alguns conseguiram abrigos, né, abrigos do estado, abrigos de prefeituras locais. Outros não conseguiram sequer sair de suas casas e de seus postos de trabalho, porque a chuva trazida com o furacão deixou diversas regiões, tanto de Nova Orleans quanto de Louisiana, completamente alagadas, viu? As informações também, de momento, de última hora, dão conta de que, além da energia elétrica ter caído em boa parte dessas regiões, um outro problema tem sido diagnosticado por lá. Problema com o telefone do 911, que é o telefone de emergência aqui dos Estados Unidos. Todo mundo, quando precisa, liga 911, pois então o 911 está enfrentando dificuldades técnicas e o suporte deles está, nesse momento, tentando restabelecer, porque as pessoas sequer vão conseguir pedir ajuda, pedir por socorro. 16 anos após a passagem de Katrina, os Estados Unidos voltam aí a sofrer com a chegada de um novo furacão. Aliás, estamos em plena temporada de furacões aqui nos Estados Unidos, Adriana e Thiago. Ô Eliseu, você tem, claro, uma grande experiência de cobertura desse tipo aí nos Estados Unidos e você mora em Miami. Como é que a população se prepara? Como é que as autoridades orientam a população com a chegada de um fenômeno climático como esse? Pois é, Thiago, até separei aqui uma revistinha que eu recebi esses dias, mas eu não trouxe aqui para a nossa laje da Jovem Pan, digamos assim, que eu ia mostrar para o telespectador. Prometo na próxima entrada estar com ela em mãos, viu? Todos os moradores, por exemplo, de Miami, aqui na Flórida, recebem ali no início de junho uma revista, um guia de como se portar diante de um furacão, seja aqui de categoria for. Aliás, essa revista explica as categorias dos furacões, quais são os possíveis estragos e como a gente deve se comportar, aonde a gente deve pedir ajuda, aonde a gente deve, por exemplo, ir com os nossos bichinhos de estimação, porque muita gente tem animais, por exemplo, eu tenho um cachorro, então no caso de eu ter que sair do meu apartamento, eu vou precisar ir para um abrigo, mas esse abrigo ele tem que ser dog friendly, ele precisa ser aquele abrigo também especialmente improvisado, né, ou arrumado, melhor dizendo, para animais de estimação. Então, essas revistas que a gente recebe, elas vêm em várias línguas, em vários idiomas, português, inglês, espanhol, francês, italiano. Aqui, na revista da Flórida, por exemplo, a gente recebe até em outros idiomas, porque você pode acessar o site da prefeitura e pedir no teu idioma nativo, no teu idioma local. Mas, geralmente, aqui na Flórida, por exemplo, os prédios são preparados, o meu prédio, por exemplo, é preparado para aguentar até um furacão de categoria 4, por exemplo, o furacão Ida. Se vier um furacão de categoria 5, aí é aquele mais forte de todos, literalmente o estado precisará ser evacuado. Então,
todo mundo precisa deixar as suas casas. Eu aqui, por exemplo, consigo aguentar dentro do meu apartamento, dentro do meu prédio, até um furacão de categoria 4, porque as casas, os condomínios, muitos prédios são literalmente preparados para suportar a força dos ventos e também a presença das chuvas, né? Com barricadas e tudo mais. É um drama velho conhecido, né? E Eliseu, para a gente encerrar rapidamente, por favor, as autoridades, como estão respondendo a essa condição climática? O presidente Joe Biden chegou a comentar sobre o Ida. Pois então, né, as autoridades já estão respondendo à altura. Você falou das condições climáticas, não sei se dá para o telespectador do Panflix, da Jovem Pan, na internet acompanhar, mas apesar do calor, começa a chover nesse momento aqui em Miami, na Flórida. O presidente Joe Biden prometeu uma ajuda federal para Nova Orleans e também para Louisiana, viu? Ele disse o seguinte, ele ordenou uma ajuda federal para complementar os esforços de recuperação dessas áreas afetadas pelo furacão Ida. Ele disse que a assistência federal pode incluir aí subsídios para habitação temporária, porque muita gente perdeu suas casas, reparos domésticos, para fazer com que casas aí sejam reformadas para aquelas pessoas mais pobres, mais simples, que não vão ter condições de reformar as suas casas, empréstimos também de baixo custo aí de juros, para cobrir perdas de propriedades que não têm seguro, porque muitas casas aqui, infelizmente, não têm seguros, e outros programas, incluindo aí ajuda financeira mensal para que esses moradores e proprietários de negócios que tenham sido alagados, inundados e que perderam produtos, possam voltar a atuar em seus respectivos mercados e se recuperar aí dos efeitos desse desastre. Então, reforço, informação de momento, mais de 1 milhão de pessoas sem energia elétrica, um morto, um homem de 60 anos, que infelizmente foi atingido pela queda de uma árvore na frente de sua casa enquanto ele tentava fugir do possível alagamento lá em New Orleans.